Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Glória a Jesus Cristo, paz do Senhor a todos que estão então videologados conosco. Está iniciando mais um programa então da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. A juventude então, geração eleita. Nós estamos aqui então, fazemos parte da área Vila Gaúcha, pertencente à região Centro-Sul, né? Estamos aqui com o nosso líder jovem, o irmão Josias Guedes, e nesse primeiro momento estamos também com a irmã Samara Paul. Fala, senhor, irmão Josias. Paz do Senhor, irmão Iago, paz dos senhores irmãos que estão videologados juntamente conosco, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Samara. Paz do Senhor, irmão Iago, paz do Senhor a todos que estão na escuta. Glória a Jesus. Estamos aqui então, iremos abordar um assunto muito importante para os nossos dias atuais, né? O assunto qual seria, irmão Josias? O irmão Josias está preparado para nos ter uma palavra de Deus, todos nós. Glória a Deus, aleluia. O tema, meu Deus, me fugiu agora a memória. O tema, meus irmãos, é inconformado com o mundo. E a base desta palavra que se encontra em livro de Romanos, no capítulo de número 12 e o verso de número 2, glória a Deus, que diz assim: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus, que versículo maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, irmão Josias. É tremenda a palavra do Senhor, né? Irmão Josias, pode falar alguma coisa sobre a juventude, quanto tempo você está na juventude? Fazer um rápido... Aproximadamente estou na juventude 3 meses. 3 meses, glória a Deus. E tem sido uma experiência boa, né? 16 anos no Evangelho, nunca assumi uma liderança, mas cabe a Deus, né? Coube a Deus de entregar essa responsabilidade para liderar a juventude da Vila Gaúcha, que tem sido uma bênção, que tem sido uma experiência de Deus para a nossa vida. E assim nós vamos ajudando um ou outro, né, Munhago? Glória a Jesus. Amém. Deus é fiel, Deus é bom. E assim nós vamos entendendo os jovens e assim crescendo na graça, no conhecimento. E é bom lidar com a juventude, porque são experiências que Deus vai nos dando na longa da caminhada. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem alguma coisa para falar, irmã Samara? Sobre a juventude? Quanto tempo a irmã está na juventude? Agora tu me pegou.
Desde os meus 13 anos, já tô com 17, né? Então, já Faz bastante tempo. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Jesus, então estamos aí. Ainda teremos louvores, faremos então uma programação sistemática, queremos abordar sobre esta palavra, né, esta porção da palavra de Deus que está, como o irmão Josias falou, no livro ou na carta escrita por Paulo, né, aos nossos irmãos em Roma. Glória a Jesus, e é muito tremendo esta palavra, a qual fala sobre a inconformidade. Paulo estava dizendo para não se conformar. Algumas versões falam século, outra fala mundo, mas o conceito é o mesmo, não nos conformar com o sistema, né? Aleluia. Glória a Jesus. Sim, quando fala mundo ali, fala a respeito da palavra grega cosmo, que quer dizer sistema, governo, e nós sabemos, né, irmão Iago, que esse governo do mundo está nas mãos de Satanás. Sim. A Bíblia, Jesus mesmo falou, né, que o mundo jaz no maligno. Exatamente. Então, quando um crente ele deixa ser levado pelo costume, pelo mundo, ele está indo contra a vontade de Deus para a sua vida, indo contra a palavra de Deus, acarretando para si condenação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós não devemos cair nesse sistema, né, irmão? Tomar cuidado, porque Satanás, ele anda de arredor, bramando como leão e buscando a quem devorar. Aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Então nós devemos tomar cuidado, buscando, orando, buscando a face de Deus cada vez mais. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos começar o nosso estudo então sistemático da palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, como nós estávamos falando no início, nós iremos abordar então sobre esta palavra, né, que fala a respeito então da igreja de Roma, né, a qual o próprio apóstolo Paulo ele fala, né? Todos nós sabemos, este livro ou esta carta, ela foi escrita necessariamente, na verdade, precisamente por Tércio, né? Que seria um escritor, um escrevente de Paulo. Isso está escrito em Romanos 16, 22. Paulo, eu acredito que Paulo estava ditando as recomendações para esta igreja e Tércio, então, estava anotando ou estava escrevendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é tremenda ver a preocupação de Paulo com a igreja de Roma, né? Esta carta ou esta epístola, ela é algo tremendo, irmão Jesus. É algo tremendo. Sim. Até Paulo disse no versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Normalmente, como os gentios, eles adoravam os deuses pagãos, então eles adoravam com o corpo, levando ao pecado. Mas agora, uma vez salvo pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Paulo recomenda que a igreja venha apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, porque nós entendemos que nós somos o templo do Glórias Espírito Santo. Glória a Jesus. O Espírito Santo habita no nosso interior, na nossa vida, e nós devemos proceder de uma forma santa, de uma forma irrepreensível, e assim nós agradarmos a Deus e sermos a diferença diante deste mundo Aleluia. que está entregue nas mãos de Satanás. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Nós vemos de pano de fundo histórico, nós vemos então, irmão Josias, que Paulo, de fato, ele não conhecia esta igreja. Certo? Essa igreja aqui, Paulo não conhecia. Esta carta, quando Paulo escreve, ele está, na verdade, se apresentando à igreja de Roma, né? Porque Paulo até então ele não havia ido, tá? Não havia chegado. Era uma ideia para ele ir. Ele mesmo fala que ele pretendia ir, que ele estava ansioso para ver, para conhecer os irmãos, né? Mas então ele estava sendo impedido, certo? Os irmãos de Roma, essa é algo muito interessante sobre a formação desta igreja. Por quê? Porque os estudiosos mais antigos, eles até mesmo não sabem, e é desconhecida, né? Assim, evidentemente, com exatidão, a origem dessa igreja de Roma, tá? A igreja de Roma. Mas existe uma especulação, existe na verdade uma teoria que é mais provável. Por quê? Que é quando acontece então em Atos 2. A Bíblia fala em Atos 2, quando houve a descida do Espírito Santo,
certo? Quando houve a descida do Espírito Santo, ali havia muitas pessoas, muitos judeus e muitos prosélitos, muitos que a recém então convertido ao judaísmo, tá? Eles estavam em Jerusalém, era uma festa, né? Era uma festa judaica, certo? A festa do Pentecoste. E então, né, entende-se que foi neste momento, porque acontece que existiam muitos judeus, ou também não judeus, que eles saíram de Roma, eles saíram de todas as partes eles da Ásia Menor, e eles foram até Jerusalém, cultuar a Deus, né, lembrar das festas de Pentecoste. E então ali quando eles retornam, é muito provável que alguns irmãos, isso está escrito que eu posso até mostrar para os irmãos, em Atos 2, vamos ler agora, Atos 2:10, se não me falha a memória. Vamos só passar com exatidão. Isto, ali, a partir de Atos 2:5, né, que fala ali sobre a ação de Deus, também fala ali sobre alguns homens e mulheres, pessoas que estavam ali, toda a parte do mundo estava ali em Jerusalém. Quando, então, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, ou no primeiro momento os apóstolos e mais alguns irmãos. E então acredita-se que quando eles agora viram aquilo, eles ficaram pasmados, irmão Júlio. Eles tiveram como os discípulos embriagados com vinho, né? Exatamente. Aí houve então, quando Pedro se levanta e começa a falar que aquela promessa estava vinculada ao que o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, disse, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali ele começa então a narrar essa história sobre esse acontecimento e começa a trazer uma mensagem cristocêntrica e começa então a levar este povo ao arrependimento de pecado. Glória a Deus. E então, eu não sei, e a Bíblia também nos diz que talvez daqueles 3.000 que foram batizados, né, poderiam ter judeus, poderia ter romanos, alguns Exatamente. Judeus que moravam em Roma, ou não, a Bíblia não diz isso. Mas eu vejo nisso, veja a importância de um pregador, de quem pregar na unção do Espírito de Deus. Que foi então, acredita-se que a partir desta pregação de Pedro, da ação do Espírito Santo, e pela autoridade que agora Pedro recebeu dos céus, então os irmãos que moravam em Roma, eles voltam impactados pela revelação, pela ação do Espírito Santo, e a partir de então, eles constituem uma célula ou uma igreja, muito simples. Eles começam a operar então ali por intermédio dos leigos, né, do recém-convertido, com seus corações incendiados, e começam então a pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, então se forma então a igreja em Roma. A igreja de Roma. Glória a Deus. Há também alguns que falam que foi Pedro, até mesmo a igreja católica diz que foi Pedro o primeiro bispo, o primeiro papa de Roma, mas não há base bíblica, né, em primeiro lugar, e inclusive não há base histórica que Pedro esteve em Roma, né? Sim. Que Pedro esteve em Roma. Pedro, a princípio, ele foi, então, pastor de Jerusalém, né? De todos aqueles, né? Ele ficou somente... O seu ministério ficou mais privado em Jerusalém, né? Em Jerusalém. Porque até quando chegou Cornélio, na verdade, Cornélio enviou os seus soldados para buscar Pedro até ficou meio assim, né? Ele tinha, na verdade, ainda uma mente ligada à lei, né? Ou até mesmo um pensamento preconceituoso, porque eles acreditavam que a salvação, Cristo, só havia divino para os judeus, mas nós sabemos que Cristo, ele morreu por todos. E segundo a história, o Pentecoste, ou esse grande avivamento começou em Jerusalém, ficou somente ali 11 anos privado ali, né? Ninguém ousava falar para os gentios. Sim. Até que houve uma perseguição para a igreja, e ali então eles saíram de Jerusalém e começaram a pregar por toda parte, onde Deus estava enviando. Sim. E assim foi crescendo a igreja. Sim, seria na verdade a diáspora, né? Isso. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Sim. E os demais foram pregando o evangelho. Exatamente. Glória a Deus. Então veja, a história, o contexto histórico dessa igreja em Roma começa assim. Aí aqueles irmãos que receberam então, viram a ação do Espírito Santo e sentiram Deus, porque a Bíblia fala, até mesmo ali no capítulo 2 de Atos, versículo 37, que os seus corações foram compungidos pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela unção que Deus havia dado a Pedro.
Glória a Deus. Uma E então ali começa a igreja. Exatamente, foi uma conversão real, né? Uma De conversão arrependimento, real. de mudança de vida. Então, estamos aí, meus irmãos. Romanos capítulo 12, verso de número 12. Não vos conformeis com este mundo. O crente tem que ser inconformado. Inconformado. Inconformado com este mundo. Inconformado. Paulo depois passa-se o tempo, né? Passa-se o tempo, então Paulo nas suas viagens missionárias, mas na terceira viagem missionária, quando ele está voltando, a terceira viagem missionária, Paulo, ele passa agora por toda a Ásia Menor, ali onde é a Turquia agora, passa, e ele está voltando. E ele está trazendo agora a colheita, né? Ele tá levantando, na verdade, uma oferta para a igreja da Judéia. Por quê? Porque o imperador, ele expulsou todos os judeus de Roma, tá? Todos os judeus de Roma. E aí foi nesse momento que Paulo conheceu Áquila, né? E a sua esposa Priscila. E então volta-se, então quando Paulo volta para Jerusalém, então a Judéia, né? Porque muitos judeus agora eles retornaram para a sua cidade natal, Judéia, seria na verdade a região ali. Então estava super populosa e havia muita pobreza, né? Porque eles saíram sem nada agora de Roma. Então o que acontece? Acontece então que Paulo agora chega, antes de Paulo chegar em Jerusalém, quando que ele escreve esta carta. Ele escreve na cidade de Corinto, tá? Antes de ele embarcar. Se não me falha a memória, acho que é Atos, capítulo. Ele fica 3 meses em Corinto. Capítulo 20 ali começa a falar. Acredita-se, né, os estudiosos, que foi neste momento, nesses 3 meses, que Paulo agora ele escreve esta carta. Porque quando ele chega em Jerusalém, vendo agora alguns judeus que não entendiam a revelação, que não entendiam este nova doutrina, como eles falavam, este nova doutrina do caminho, Paulo é preso. Então sim, ele é levado a Roma para ser julgado. E neste meio tempo Paulo escreve esta maravilhosa carta, esta epístola, a qual eu tenho ela como talvez, e não só eu, mas grandes pensadores, que é a carta magna, o magno das epístolas. Porque ela trata diversos assuntos. Eu recomendo todos a lerem esta epístola. Glória a Deus. E foi nessa epístola que Martim Lutero se converteu, né? Sim. Foi lendo. Começa então, na verdade, Agostinho de Hipona, um dos pais do cristianismo, né? Ele lê esta carta, ele lê o capítulo 13, versículo 13. Porque antes de ser convertido, ele havia muita... ele estava entregue a um espírito de luxúria. O espírito assim entregue totalmente. Mas quando ele lê esta carta, ou no capítulo 13, versículo 13, quando ele vendo aquilo, ele recebe a revelação de Deus para a sua vida e ele muda. E ele então, depois, né, ele se torna uma das maiores expressões do cristianismo, teólogo, professor. E depois, não só ele, mas depois, pelo testemunho dele, pelos comentários bíblicos, vem Martim Lutero, vem John Wesley, vem outros mais homens de Deus, pais, na verdade, do cristianismo, que quando eles leram esta carta, a vida deles foram mudadas, transformadas pela palavra de Deus. E eu, quando eu estudava esta carta, não somente para trazer isto para todos que estão nos assistindo, mas quando alguns meses antes, quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu vi nesta carta assim, uma ação tremenda do Espírito Santo. Paulo, porque Paulo, eu vejo um esmero maior. Por quê? Porque Paulo ele não conhecia a igreja de Roma. Então, quando ele escreve esta carta, ele fundamenta muita coisa, a justificação, a eleição, ele fala sobre o pecado, sobre a lei, sobre a graça. Então, para que você entenda o conceito de lei, o conceito de graça, o pecado, a justificação, muito interessante, a justificação, a santificação, fala também de deveres da vida cristã, para que você entenda todo o evangelho, posso dizer toda a Bíblia, para que você entenda, você pode ter lido quem sabe muitos livros da Bíblia, mas para que você entenda de fato o que é o evangelho, leia Epístola aos Romanos, porque Paulo ele explica para essa igreja então, né, tanto da lei, começa da lei e fala também da graça, e mostra por dentro da lei
que Cristo deveria de morrer. Que o sacrifício de Cristo foi o suficiente para então retirar o pecado do mundo. Ao contrário, né, do cordeiro que era morto diante da lei. Exatamente. Ele só cobria. Mas João fala, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ele fala que o Senhor Jesus, ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus, que palavra tremenda. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Vamos dar continuidade, como foi falado aqui o pano de fundo histórico, de falamos que sermos inconformados com este mundo. E é interessante, irmão Iago, que o crente, ele tem que ser dessa maneira, agir desta maneira, ele tem que ser inconformado com este mundo. Porque quando nós nos tornamos conformados com este mundo, há um perigo para a igreja atual. Uma igreja que se conforma com este mundo acaba perdendo a sua identidade como igreja. Perde o poder de influência. Então nós devemos, meus irmãos, não jamais se conformarmos com esse sistema que o mundo está trazendo para os dias de hoje. Um sistema onde a troca de valores, onde o certo se tornou errado e o errado se torna certo. E assim, meus irmãos, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus. Eu fiz aqui, né, um pequeno esboço sobre conformado ou transformado. A palavra grega traduzida como conformado, o que a palavra está nos dizendo aqui, que não tenha o mesmo contorno, a mesma forma. E eu quero convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia em 1 João, no capítulo de número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. 1 João, capítulo 2, verso de número 14, que diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus por esta palavra, né? Glória a Deus. Que grande ensinamento, que nós não devemos, irmã Samara, amar o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está sobre ele. E coisa terrível, meus irmãos, quando a pessoa ela tem aquele desejo pelo mundo, pelas coisas deste mundo, deixando a sua mente ser conformado com essas coisas, com esse sistema que está levando o homem ao fracasso, à derrota, levando o homem à destruição e perdendo a comunhão com Deus. E nós vemos, meus irmãos, que a igreja, infelizmente, está caminhando para este caminho, para este rumo, de ficar conformado, de aceitar as coisas, de achar que tudo está bem, pelo fato de estar dentro da igreja, pelo fato de estar ali participando do corpo e do sangue de Jesus, da Santa Ceia, mas aos poucos está se conformando que o sistema do mundo está trazendo para dentro da igreja. Aleluia. E a gente acaba deixando ser levado por essas coisas, né, irmão Iago? Sim, sim. A palavra conformar, quando Paulo escreve isto, a palavra ali, o original dela, é para nos dar a ideia da mesma forma. Paulo está dizendo, não toma a mesma forma, não é para ser a mesma coisa, não tem o mesmo padrão, a mesma conformidade. Não se modele com o mundo, com este século. Então este versículo aqui, ele nos revela muita coisa. Para nós não tomar forma o mundo. Exatamente. Paulo estava lançando este fundamento, por quê? Porque Roma, na cidade, estava totalmente entregue a um pensamento reprovável. No começo do livro nós vemos. Havia ali um espírito de luxúria, homossexual. Havia relações sexuais explícitas na rua. Havia, assim, o pecado. Alguns vão dizer que Roma era o lixo do mundo. Meu Deus. Porque o pecado era muito exposto, né? Então, imagina, no meio de tudo isto, irmão Josias, eu vejo a ação de Deus, imagina, no meio de tudo isto, aleluia, Deus, ele preservou alguns crentes, aleluia, incendiado por uma revelação que receberam. E sem apóstolo algum, Cristo preservou essa igreja, ao ponto de Paulo mesmo ouvir o testemunho deles
tanto em Jerusalém. Glória a Deus. Então é tremendo, porque Paulo, mas mesmo deste exemplo da igreja de Roma, Paulo estava dizendo, olha, não andeis como o mundo anda, não faça aquilo que o mundo está fazendo, mas transformai-vos. E aqui a palavra transformar é do grego, na verdade, metamorfo, que significa, na verdade, uma transformação. Transformar a partir de algo, uma nova coisa. Glória a Deus. Fala, irmão Josias. Amém. Meus irmãos, vamos chamar os irmãos que vão louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém. Depois vamos dar continuidade, então, a esse tema muito abrangente. Amém. Glória a Jesus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Paz do Senhor, meus irmãos que estão dialogados conosco nessa noite. Paz do Senhor a todos. Cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar,
Como Davi eu quero adorar, o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder, de joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos, eu vou chorar de joelhos, eu vou suplicar de joelhos. A vitória vem pra quem espera de joelhos. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder, de joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias, você aí que está já logado, em 2 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 15 em diante. Glória a Jesus. 2 Coríntios 3 e versículo número 15. E Aleluia. até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos estar orando aí, juntamente. Senhor Pai amado, Senhor, mais uma vez, Senhor está aqui, Senhor, te adorando, Senhor. Senhor Deus está aqui, Senhor. Muito, Senhor, não tem, Senhor, não está tendo culto em alguns lugares. Que essa Senhor pessoa Deus, que está ouvindo, Deus, Senhor, que está obrigado, Senhor, por estar aqui, videologado, Senhor. Senhor, Bendizindo venha o ser teu nome tocado, ó aqui, Pai, Senhor, numa toca, Senhor, de live, uma Senhor. forma diferente. Ajuda, Senhor, quem Fala, está Senhor, aí, com os Senhor. teus servos, ó Deus. Abençoa, Senhor, vai Nós te tocando em pedimos, cada já um podemos aí, Senhor, sentir a pela tua pregação. presença nesta Pela sua live, pregação, que o Senhor Senhor. venha usar alguém aqui para tocar no Aleluia. coração de alguém que está aí. Não sei o que ele Glórias está a Deus, passando Senhor, vai aí, Senhor, na sua tocando, casa. Pai. Eu não Vai sei se ele tocando, está Senhor, doente, se ele está nessas enfermo, vidas. está com uma Deus, nós te doença pedimos incurável, em nome de uma Jesus, doença rara, Senhor. uma doença horrível, Aleluia. mas queima toda a obra do diabo contra a vida dele. Santo Deus, aquele- poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.
Palavra tremenda, né, irmã Samara? Coisa Glória linda. a Jesus. Aonde há o Espírito, ali há a liberdade. Glória a Deus. Palavra tremenda, irmão. Nós vemos e é uma verdade, né? Quando nós sentimos a ação de Deus, assim, parece que é libertador quando nós sentimos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É verdade. Nós somos daí a diferença, né? Sim. Glória a Jesus. Então, você que está nos assistindo, não deixa de compartilhar esta live, compartilhe com o seu amigo, no grupo de família, no grupo da escola, do curso. Não perca a oportunidade para abençoar as outras pessoas, tá? Deus tem uma palavra para nossa vida, para mim e para ti, neste momento. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Atos, capítulo 7, versículo 9, que nos diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Aleluia. Deus, José, aleluia. então, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Potifar, né? Que foi levado para o Egito, ele, né? Mas Deus estava com ele em tudo que ele passou na sua caminhada. E lá, irmão Iago, no Egito ele não se contaminou, né? Não, de forma alguma. Ele fez a diferença. Glórias a Deus. E para que, aleluia, nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem nos prometido, nós precisamos continuar na revelação, continuar naquilo que Deus, Ele tem, aleluia, nas nossas vidas. E nós não podemos andar conformados com este mundo. Se nós temos Deus, nós não andamos conformados com este mundo, porque Jesus, Ele não andou conformado com este mundo. Verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração? Vamos glórias a Deus. Eu vou estar Aleluia. convidando, então, o irmão Josias, nosso líder de jovens, então, ele estará passando aqui e estará orando pelos pedidos de orações. Você que tem alguma necessidade, você que está com algum problema, aleluia, e crê na ação do Espírito Santo. Aleluia. E crê que Deus ele pode entrar com providência, fazendo segundo, aleluia, a vontade de Deus. Aleluia, permaneça ainda conosco que nós estaremos orando, aleluia, por ti, pela tua família e por todos que nos assistem. Glória a Deus. Aleluia. Na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade. Faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos, pedido de oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós levamos, ó Deus, os pedidos de oração, Senhor, diante da Tua presença, Pai, que o Senhor possa fazer, meu Deus, milagre, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, salvar, que o Senhor possa, ó Deus, libertar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha operar, Senhor, de uma forma poderosa, para que o Teu nome, Senhor Deus, venha ser glorificado, enaltecido. Ó Senhor, meu Pai amado, estamos diante de uma situação, Senhor, ó Pai querido, parece que não tem jeito, mas o Senhor é um Deus poderoso, Pai, para agir, para curar, Senhor, para salvar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, venha transformar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária, nós repreendemos, ó Deus, toda ferramenta forjada contra a vida desta pessoa, contra esta família, contra esta casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, opera de uma forma poderosa. Ó Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma, Deus, a providência. Deus, em nome de Jesus, age,
age, toda Senhor. enfermidade. Age, ó Pai, pois a Repreendemos, ó última Pai, palavra toda vem do moléstia, Senhor. repreendemos Tu és o todo Deus que nome, cura, Senhor. Tu és o Deus que Queremos, ó salva, Pai, Tu és o Deus que divina. liberta, Ó Tu és o Deus que Senhor, transforma, transforma Tu és o Deus homens. que age, Ó Senhor. Deus, Em nome de nós Jesus, contamos Tu a és um certeza. Deus todo-poderoso. Aleluia. Em nome de Como Jesus aquele Cristo, centurião Senhor, falou. que esta pessoa Ó possa Deus, testemunhar, aleluia, Pai, Senhor, aleluia, da que ele não cura, era que esta digno pessoa possa de testemunhar, receber Senhor, a Ti da a salvação. palavra. Ó Deus, querido, Ó Deus, que eu esse tenho filho certeza venha que uma testemunhar, palavra Senhor, do da libertação Senhor de vindo suas do pais. céu, Ó Deus, em ela irá nome de Jesus encontrar o Cristo, coração, Senhor. ela irá, Ó Deus, Tu tem Senhor, toda a mudar. liberdade para Ó operar Deus, no nosso pedimos meio. nesta hora, Tu és um Deus, aleluia, que palavra do age, Senhor, em nome de Jesus. Cristo. Nós te agradecemos, Glórias a No nome em nome de Jesus Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, por Glória a este Jesus momento. Cristo. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Então, como a irmã Samara estava dizendo, irmã Samara, glória a Deus, falamos sobre José. Então, nesta noite iremos falar de alguns personagens bíblicos que não se conformaram com o sistema, que não se conformaram aonde eles estavam vivendo, pela situação, pelo pecado que lhe rodeavam. Então entendo que o lugar que você vive, ou que você está, não determina o caráter espiritual da pessoa. Aleluia. Glória a Deus. De forma Glória a alguma. Deus. Quando Deus, Ele nos chamou, Paulo mesmo fala, que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. O que é o embaixador de Cristo? O que é o embaixador? É então uma autoridade, ele recebe a autoridade, Aleluia. e ele representa alguém, ou um estado, ou um país, em terra estrangeira. E assim somos nós. Somos embaixadores de Cristo, debaixo de uma autoridade divina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala então, irmã Samara. José, aleluia, ele foi para uma terra onde a cultura era diferente, a religião era diferente, eles adoravam vários deuses, mas José não se contaminou. Quando aquela mulher quis se deitar com ele, irmão, o que José fez? Ele não deu ouvido às palavras daquela mulher. Ele não, aleluia, aceitou aquilo, porque ele tinha temor, aleluia, ele sabia que aquilo era errado, e também ele não queria pecar contra Deus. Aleluia. Glória a Deus. A fidelidade deste jovem foi provada, né? Sim. A mas- nossa fidelidade, ela vai ser provada diante da tentação. Verdade. Glória a Ele Deus. se mostra um homem de caráter, né? Um homem de caráter. Um homem de caráter, um homem que temente a Deus, estava longe de tudo. Poderia pecar? Poderia pecar, Sem pai ver, sem mãe ver, sem Exatamente. irmãos. mas Aleluia. ele sabia que um Deus do céu estava vendo Oh, ele. glória. Acho que essa, quando o jovem entende esta revelação de que Deus, ele está nos observando em todos os momentos, em todos os lugares. Ele não precisa de líder, não precisa de pastor. Ele é fiel a Deus, irmão. Ele é fiel a Deus no meio do ímpio, no meio da faculdade ali, quem sabe só ele é crente, ou só ele até mesmo é fiel a Deus, segue a sã doutrina. Ele não precisa, então, ficar se escondendo, não. Ele tem uma posição firme. Exatamente. E Deus era com José. Deus Tudo era que com José José. fazia, Deus era com ele. Porque ele era Independente fiel. como ele foi vendido como escravo, mas ele estava ali temendo a Deus, servindo a Deus. E a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Por quê? Porque José era um homem temente a Deus. Né? E E nós- José não passou por situações difíceis? Muitas, Passou, né? mas Deus estava com ele. E muitas vezes, muitas pessoas eles acham que estão passando por situações difíceis e estão sozinhos, mas eu te digo nesta hora que você não está sozinho. Que no problema, na situação que você está enfrentando, Deus está com você. Você precisa confiar nele, nas promessas que ele fez e ser fiel a ele. Glórias a Deus. Quando eu olho para a vida de José, irmão Samara, irmão Iago, eu vejo que foi também um trabalhar de Deus na vida desse moço. Porque ele teve um sonho, só que eu vejo assim um ar de um pouco de soberba da parte dele. Por que eu falo isso? Porque José sabia que os seus irmãos não gostavam dele. José já tinha esse conhecimento. Então quando José ele tem o sonho, José vai lá e conta para os seus irmãos. E ali então os seus irmãos começaram a odiar mais José ainda do que antes. Até que depois ele teve outro segundo sonho e vai lá de Ele novo conta. provocar os seus irmãos. Então eu vejo que estava criando um sentimento de soberba.
Mas ali Deus começou a trabalhar na vida dele. Aleluia. Deus tirou ele do meio da sua família e levou para uma terra estrangeira, de uma cultura diferente. Mas ali José começou a aprender o princípio da humildade sobre a sua vida. Glória a Deus. E ali ele começou então Deus trabalhar na sua vida. Primeira coisa, ele desceu pro poço, né? Os irmãos colocaram, os irmãos dele, né? Com intento até mesmo de matar, colocaram ele no poço. Depois eles desceram. Interessante o degrau, né? Que eles desceu. Porque depois ele desceu pro Egito, aí depois ele desceu pra cisterna. Aleluia. Depois desceu para a casa de Potifar. E depois ocorreu aquela situação e depois de novo para o cárcere. Glória a Deus. O trabalhar de Deus, né? Às vezes o Senhor precisa nos moldar para o que Ele tem nas nossas vidas, né? Então o Senhor tirou ele do conforto, da onde que ele estava, e colocou, aleluia, na aprovação. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus empurrou, né, para o projeto que ele Glória. tinha na vida dele. E o projeto era levar José até o Egito e fazer dele um governador do Egito. Aleluia. E aquele projeto não visava somente ele, mas visava Aleluia. seus irmãos, É um né? projeto coletivo, né? É verdade. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então a irmã Samara está então discursando e falando então nos dando um exemplo então de um jovem chamado José que não se conformou com a situação, ou não se conformou, ou teve a oportunidade de pecar, Teve, mas teve a não oportunidade de pegou. pecar, mas não pecou. E Deus falou muito forte comigo nessa palavra, sabe? Quando eu comecei a meditar nela, sabe? Às vezes a gente olha para a situação que às vezes a gente enfrenta na caminhada e às vezes a gente pergunta tantas coisas, a gente se faz perguntas. Mas, aleluia, Deus, aleluia, no trabalhar dele a gente vai entendendo depois se a gente permanece fiel a Ele. O que a gente tem que entender é que a gente precisa permanecer fiel a Ele. Permanecer naquilo que o Senhor, aleluia, tem nos ordenado. E como é bom permanecer, que daí a gente vai vendo que Deus está trabalhando na nossa própria vida. Exatamente. É um Glória a Deus. processo de transformação, né? De Aleluia. transformação. E como nós estamos, nós pegamos no final ali do culto e o pastor pregando, e eu entendi uma verdade espiritual, que tudo serve quando nós estamos dentro do projeto de Deus para um fim proveitoso. Glória a Deus. Nós temos que se atentar para o final, não no início, né? Meio pro meio, né? Porque muitos começaram bem, começaram até mesmo no espírito, na graça. Vários movimentos pentecostais, neopentecostais, até mesmo modernos, Aleluia. antigos, mas começaram até mesmo com um sentimento sincero diante de Deus, mas terminaram distante de Deus. Então vale mais no que quando tu termina, do que tu começa. Assim somos nós, igreja do Senhor, não nos atentando nas coisas de agora, nas coisas do presente, porque essas coisas são terrenas e elas não são eternas. Exatamente. Mas sempre olhando para o alvo, que é Cristo, olhando para a eternidade, olhando para o final. Então entendo com isso, irmã Samara, que todo este processo foi para um fim proveitoso. Porque Deus não permite nada acontecer na nossa vida sem ter um propósito. Sem nenhum propósito. Interessante, eu vejo aqui interessante na vida de José, que quando ele chegou então aonde Deus queria, e Deus fez dele um governador, chegou seus irmãos diante dele, né? Sim. E qual foi a reação de José diante dos seus irmãos? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 45, verso de número 4, e disse José aos seus irmãos, peço-vos, achegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem pese os vossos olhos a verdes vendido para cá, Aleluia. porque era para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Glória Então a Deus. José entendeu, irmã Samara e irmão Iago, que o projeto não estava visando ele, estava visando também o bem-estar dos seus irmãos. Da E casa José, de então, Israel. ele não usou de um espírito de amargura. José Sim, poderia ele pegar e matar entendeu. seus irmãos. Ele Sim. entendeu o que o projeto, como o senhor mesmo disse, que o projeto não se limitava a ele, mas era um projeto coletivo. Por quê? Se José ele não tivesse descido, quem sabe, para o Egito, acontecesse a situação, da mesma forma ia ter fome,
porque os irmãos José desceram para o Egito por causa da seca. Então houve fome na terra e eles desceram para o Egito. E se José não fosse governador? Talvez eles conseguiriam os alimentos, os cereais que eles foram buscar? Chegaria um tempo que poderia faltar para eles, né? Porque teve um momento que começou a faltar no Egito e os egípcios, eles começaram a vender tudo que eles tinham, até o seu próprio corpo, né? Se não me engano, a memória. E as suas casas. Só os sacerdotes que não. Eles se não venderam como escravo, né? Imagine, né, venderam suas irmão? terras, Era venderam um seus projeto gados, de tudo. Deus. Então a gente vê aqui que esse projeto, quando Deus levanta um homem, como a gente não fala que não devemos ser conformados com este mundo, nós vemos que muitos pregadores, irmão, que estão se corrompendo, até líderes, porque eles estão correndo atrás da fama. Verdade. Né? E quando a pessoa ela começa a correr atrás da fama, ela quer visar o seu próprio interesse. E acaba esquecendo do seu próximo, acaba esquecendo do seu irmão. Mas quando Deus levanta um líder que é fiel a Deus, ele não vai visar seu próximo, seu interesse próprio. Ele vai visar para o interesse do seu próximo, do seu irmão. Entender que Deus tem um projeto. Glória a Deus, na vida da aleluia. Samara, que Deus tem um projeto na vida do irmão Iago. Glória. Então foi isso que José entendeu, que Deus levantou ele para conversação da sua família, de Deus guardar a sua família, de Deus proteger a sua família. Então isso que nós aprendemos com essa palavra, né? Glória a Deus, aleluia. Então imagina atentando a essa passagem aí, então na verdade o projeto era mais abrangente. Então eu acredito, baseado nessa palavra que o irmão leu, então, que nós vamos passar por situações que até mesmo críticas, difíceis, para a salvação da nossa casa. Sim. Salvação da nossa família. Exatamente. Glória a Jesus. Glórias a Então, Deus. temos este primeiro exemplo, então, de José, que foi então para o Egito e não se conformou, teve a oportunidade de se moldar o sistema, teve a oportunidade então de tomar forma, né? Ninguém estava vendo, mas ele fez a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Vamos então partir para os louvores e logo após nós vamos falar mais um pouco desta palavra, amém? De sermos inconformados com este mundo. Os corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crê que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o
Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Circunstâncias dizem impossível, amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Glória a Deus. Soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Se o Espírito Santo tocar, glória a Jesus. Então estamos aqui, irmã Natália também irá fazer irá contribuir, né? Irá então falar sobre qual jovem ou qual personagem bíblico que a irmã irá falar, irmã Natália. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados conosco nessa noite. Paz do Senhor, irmão Iago. Paz. Paz do Senhor, irmã Samara. Senhor. Deus falou comigo referente ao jovem Samuel. Glória a Deus. Glória a Jesus, então iremos falar sobre Samuel. Qual o capítulo, irmã?
que a irmã irá falar sobre Samuel? Capítulo de número... 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 25, a parte B. Primeira Samuel 2, 25 e parte B. Acho que tô meio distante. Amém. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como para o Senhor, como também para com os homens. Aleluia. Nós vemos que Samuel foi uma das figuras mais importantes da Bíblia, né? Ele foi profeta, ele foi o último juiz de Israel e também ele exerceu a função de sacerdote. Não é mesmo, Iaco? Isso, exatamente. Ele foi o último juiz, né? Já havia acabado, então, na verdade, o livro de Samuel é exatamente isso, né? Ele começa, então, na verdade, Samuel é o último juiz e logo após começa, então, um governo monárquico, né? Começa por Saul, Davi, enfim. E ele foi quem ungiu os 2 primeiros reis. Os 2 primeiros reis de Israel. Aleluia. E o que Deus falou comigo referente a Samuel é que ele foi criado no meio em que havia muito pecado dentro do templo mesmo, pelos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Eles praticavam os pecados dentro do templo, praticavam os pecados contra Deus e levavam o povo a pecar também. E muitas pessoas não falam quais eram os pecados dos filhos de Eli. Então eu gostaria de ler nesta noite. Pode ler para nós, por favor, irmão Iaco. 1 Samuel 2:13 ao 16. 2:13? Uhum. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e eu metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ali ia em Siló. Também o 2:22. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então eram pecados horríveis e escandalosos. E ele não tomava uma providência severa com seus filhos. Deus já havia avisado ele sobre as consequências desses pecados. Porém, ele xingava os seus filhos, porém não tomava uma atitude severa com os seus filhos. E eles permaneciam fazendo aquilo. E Samuel cresceu naquele meio, vendo o pecado dentro do templo, vendo os filhos do próprio sacerdote cometendo aquele tipo de ato. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus, e ele crescia perante os homens em estatura, e crescia espiritualmente, e crescia em conhecer ao Deus ao qual ele servia. Aleluia. E depois de um tempo, quando Samuel já estava velho, ele constituiu seus 2 filhos por juízes em Israel. Só que os seus 2 filhos não seguiram o mesmo exemplo dele. Os seus 2 filhos aceitaram subornos. Os seus 2 filhos, aleluia, desonraram o nome de seu pai. E aí Deus falou comigo nessa parte. Que Samuel, ele cresceu no meio do pecado. O seu exterior estava corrompido. E os filhos dele certamente foram criados com os princípios bíblicos. Eu tenho certeza, obviamente, que Samuel instruiu seus filhos. Aleluia. E quando eles cresceram, se tornaram independentes, eles esqueceram daquilo que Deus havia prometido para eles, a qual eles foram instruídos. Que Paulo escreve a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E eles não permaneceram naquilo que eles aprenderam. Então, não é o meio externo que faz quem nós somos, mas sim o Espírito de Deus que habita dentro de nós, que nos convence do nosso erro, que nos convence do nosso pecado, que nos convence que certas atitudes são erradas, que não é a nossa família, não é os nossos amigos, e sim as nossas próprias escolhas. Eu decido andar com tais pessoas porque o Espírito de Deus me impulsiona a andar com tais pessoas.
Tais pessoas me levam para mais perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Contribui, irmã Samara. Aleluia, glória a Deus. E Samuel, ele ouvia a voz de Deus. No momento ele não conhecia a voz de Deus ainda, né, irmã Natália? É verdade. Mas depois, aleluia, Eli manda ele dizer que quando chamasse, ele ouvisse mais uma vez a voz do Senhor, o que que era para ele fazer? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E quando o Senhor chamou ele mais uma vez, o que que ele fez? Eis-me aqui, Senhor. E aleluia, nós devemos estar pronto para ouvir a voz de Deus. E aleluia, se você ainda não escutou a voz de Deus, aleluia, esteja pronto, faça a vontade dele, que certamente o Senhor te chamará para a obra, para aquilo que ele tem na tua vida. E permaneça naquilo que tu aprendeste, né? Aleluia. Era isso que a irmã estava falando, né? Exatamente. Nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. Porque, aleluia, se nós não permanecermos naquilo que aprendemos, o que acontece no final? O pecado está aí. E quantos estão se afastando dessa verdade, irmã Natália? É verdade. Quem escolhe é nós. Quantos nós vemos que um dia cantaram conosco no coral, que um dia até mesmo pregaram para nós, cantaram na igreja e hoje em dia estão lá no mundo. Temos que tomar cuidado. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. É uma verdade, né? Samuel, em meio a toda... ele tinha uma grande influência, né? Porque ele cresceu neste meio. E quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos que os pecados não foi somente um dia, né? Era corriqueiro esses pecados. Verdade. E Samuel, a Bíblia fala que Samuel, como a irmã mesmo disse, que Samuel é crescendo, vendo eles pecarem, os filhos de Eli, do sacerdote, pecarem, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. E Deus confirmou o chamado, o ministério de Samuel, ao ponto de dizer assim que tudo que Samuel falava, nada caiu ao chão, ia se cumprir. E Samuel já estava sendo então confirmado para ser um homem de Deus. É verdade, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando Deus, aleluia, nos chamar, ele não conhecia a voz de Deus ainda, mas depois que ele conheceu a voz de Deus, teve um encontro com Deus, ele continuou mais ainda, né, buscando. Sim. E é assim que temos que ser nós. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais buscando ao Senhor. Que assim a gente vai sendo aperfeiçoado. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, então, por esta palavra do Senhor, pela irmã Natália. Então vamos chamar então o nosso líder, já estamos se encaminhando para o final. Vamos então chamar o nosso líder aí, quem sabe alguns irmãos então, para finalizar esta programação, tá? Eu quero deixar um forte abraço a todos e que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Por mais um dia estar aqui. Então nosso líder, irmão Josias, estará passando e estará finalizando essa programação. E o nome de Deus vai ser glorificado. Como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade. Faz acalmar a tempestade, Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos. Glória a Deus, estamos aí, meus irmãos, debaixo desse tema, inconformado com o mundo. Glória Está a aqui Deus. também nosso irmão Anderson Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. e também o irmão Gustavo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus pela vida desses dois jovens que têm servido a Deus conosco, ali na congregação, na sede diária da Vila Gaúcha. Glória a Deus. Dois servos de Deus que estão buscando aí a direção, a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero deixar o irmão Anderson também, deixar uma palavra, uma reflexão para a igreja. Vou estar lendo em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus:
resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Nessa palavra aqui, a Bíblia vai dizer que Daniel assentou no seu coração firmemente não se contaminar com aquelas coisas boas na qual o rei estava oferecendo para aqueles jovens. E Daniel, não somente ele, mas ele e os seus irmãos, tantas coisas boas, irmão Josias, que ali tinha, comida, bebida, tinha tudo do melhor, mas a Bíblia vai dizer que eles resolveram não se contaminar. E eu vejo que nos dias de hoje é assim com as nossas vidas, que o diabo ele vem com várias coisas boas, aparentemente, aos olhos carnais, nos oferecendo para que a gente venha aceitar disso com as mãos abertas. Mas aqui a Bíblia vai dizer que Daniel assentou firmemente no seu coração não contaminar. E assim, quando a gente tem, aleluia, o Espírito Santo em nossas vidas, Deus, ele assenta em nossos corações o sentimento de não se contaminar com as coisas do mundo. Deus coloca nos nossos corações, ele nos dá uma visão diferente, uma visão no mundo espiritual, que a gente consegue perceber que aquilo é errado. Então a gente acaba sentindo no nosso coração de não se contaminar. E assim Daniel resolveu não se contaminar. Não somente Daniel, mas sim os seus companheiros que ali estavam. Irmão Gustavo, quer falar um pouco? Também é importante retocar, né? Mesmo eles estando em terra estranha, em povo estranho, eles não decidiram, eles não se conformaram com aquela situação a qual aquela comida, antes de ser levada para ser comida, essa comida era oferecida a deuses pagãos daquela época. E então esses moços, eles assentaram não se contaminar com aquilo, porque eles sabiam que a única comida que eles poderiam comer é a comida que vinha do céu, e que nós possamos nesta noite comer desta comida. Que vocês que estão em casa possam se alimentar desta palavra, se alimentar do pão da vida que é Jesus Cristo. E também, meus irmãos, que nós devemos não se contaminar mesmo no trabalho, na escola, em tantos lugares, que nós possamos servir a Jesus. Amém? Então vemos, meus irmãos, que Daniel, né, irmão Anderson, ele servia a Deus com um propósito. Ele estava na Babilônia, ele estava entre os moços mais destacados para o serviço do rei, mas diante de tudo isso que estava sendo oferecido para ele, a Bíblia diz que ele assentou ou colocou um propósito no seu coração de não se contaminar. E a Bíblia diz no versículo de número 9, que diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então vemos então que na medida que nós tomamos um propósito de servirmos a Deus, aleluia, Deus vai nos dar graça diante de toda situação. E assim, meus irmãos, que nós possamos então servir a Deus com um propósito e ficarmos inconformados com este mundo. Não podemos ficar conformados, mas inconformados. E sermos transformados mediante o poder do Espírito Santo que opera na vida de cada um dos irmãos. Amém, meus irmãos? Estamos chegando então ao término desta programação. Que Deus venha abençoar os irmãos que estão videologado conosco, que Deus venha abençoar a sua família, a sua casa, que Deus venha abençoar todos de uma forma geral, e vamos ficar nesse propósito. Deus nos chamou para sermos luz e Deus nos chamou para sermos sal dessa terra. Nós somos a diferença. Glória a Deus por isso. Então vamos fazer uma oração. Convidamos o irmão Gustavo a dirigir a Deus essa oração e vamos então terminar em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça diante da tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, por esta live, Senhor, meu Deus, abençoa a vida de cada um dos jovens. Nós, Senhor, dai-nos esta graça, que possamos ficarmos inconformados com este mundo, Senhor, que possamos, ó Deus, sermos a diferença, assim como foi José, assim como foi Samuel, assim também como foi Davi,
Daniel, oferece. Ó Deus, que estava, Senhor, em um ambiente, ó Deus, completamente, Senhor, idólatra. Ó Deus, mais permanecer no seu coração um propósito de te servir, Senhor, de te adorar, que possamos entendermos, Senhor, esta revelação, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo.